Está aqui no Centro Cultural aqui de Barra do Piraí. Homem branco de cabelo preto e blusa preta. Fachada do Centro Cultural de Barra do Piraí. É um casarão branco antigo. Em letras pretas, oficina de roteiro. Centro Cultural Rosemar Pimentel. Barra do Piraí 2025. Preparando a nossa oficina. Pessoas entrando no Centro Cultural. Ali para a gente exibir alguns materiais, para apresentar alguns materiais também para os alunos. Em uma sala cheia de cadeiras, elas vão se sentando. Estamos quase. Jovens entrando na sala. Moreno de blusa preta se senta à frente de todos em uma mesa com laptop. Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de mim, depois queria também escutar um pouquinho de vocês. Atrás dele uma tela de projeção. Pra gente chegar no meio termo do que pode ser legal pra gente nesses 2 dias, né? Mas meu nome é Lucas. O Homem Moreno é Lucas. Sou publicitário de formação, mas cineasta de profissão. Filme que nasceu lá em 2015. O filme começa baseado nessas histórias, principalmente tem um livrinho do Carlos Lacerda, né, que chama O Quilombo de Manuel Congo, não sei se vocês conhecem, já viram. Tem muitas ligações dessa história do Manuel Congo especificamente, que a gente consegue trazer para os dias de hoje. Pessoas atentas ao que Lucas fala. Mais universal, não ficar presa especificamente no que o Manuel Congo fez, mas como que os escravizados de alguma forma lideraram rebeliões, revoltas, o que eles buscavam, como que a gente traz essas questões. Então, na verdade, fico sempre tentando identificar não só os meus quereres, mas também o que a sociedade ao redor de mim, as oportunidades, se apontam ou despontam, são casos, são alguma coisa que está em alta, como que a gente pode fortalecer. Então, também eu acho que é uma troca muito grande, assim, não só dessa parte da indústria criativa, mas juntamente com a indústria cultural, com a indústria do turismo, né, de cada lugar, de cada região, né, que é muito o que essas leis, tipo a Paulo Gustavo mesmo, vem trazendo, que é essa unificação não somente do audiovisual em si, mas um audiovisual que contemple um pouco a história do lugar, o patrimônio, o turismo, né, que venha agregar, na verdade, somar forças, né, e não ficar só a panelinha do cinema, né, só a coisinha do audiovisual. Quero muito aprender, sabe, essas técnicas para aprimorar minha escrita, porque isso vai ser importante para minha carreira. Eu também trabalho com marketing digital, então é muito importante para... Jovem morena que está sentada em uma das cadeiras vendo a oficina de Lucas fala em um pequeno microfone. Eu estou com uma expectativa bem legal aqui em relação ao curso. Como a gente personificar, por exemplo, as histórias. Jovem branco de cabelo castanho curto e óculos fala em um pequeno microfone. Da arte, não tanto pela academia, a visibilidade da... Mulher branca de óculos, que também está assistindo a oficina, fala no microfone. Fazendo curso para me ver, para mim. Homem branco calvo falando. Bastante meu conhecimento. Então quero voltar a escrever, quero voltar... Mulher loura de óculos falando. Depois, mais para frente, alguma coisa atuar, mas no momento é escrita realmente que eu quero. Conseguir comunicar com Homem branco de cabelo longo falando. E eu quero ver se sai alguma coisa. Homem branco de cabelo preto cacheado. É ver sair roteirista aqui para escrever os filmes que eu vou gravar. Homem branco de bigode grisalho. Sendo sincera, para ver se eu consigo... Mulher branca de óculos. Desembolar esse roteiro de piloto aqui. Ela levanta um bloco com roteiro. 26, eu preciso chegar na página 35. Outras pessoas que estão na oficina falam. Lucas as observa com atenção. Para ter um conhecimento novo para mim, assim, que eu nunca trabalhei nessa área. Homem moreno de cavanhaque. Resolvi conhecer. Falei assim, que eu acho que é muito legal é trazer essas coisas do lugar que vocês vivem, né? Lucas claro, falando. Vocês podem ter vivência em outro lugar, eu fico misturando coisas do Rio com Minas, porque eu passo ali, eu falo, tento encaixar uma coisa ali, outra aqui. Mas trazendo essa temática dentro do meu lugar, o que vocês querem trazer, mas numa coisa bem geral, assim, ainda não é a história de vocês, ainda não é o roteiro, mas você quer falar sobre turismo, você quer falar sobre história, você quer falar sobre humanidades. Ele falou da guerra do Vietnã, de trazer coisas da guerra, adaptando. Então eu acho que uma primeira coisa seria, ter uma frase que eu gosto, que fala assim, todo projeto vem de uma ideia, mas nem toda ideia vira projeto. No telão da sala, em letras brancas, elementos de uma história. Essa temática, esse assunto, e tente gerar uma primeira logline, uma sinopse, uma coisa pra gente, primeiro, exercitar esse trabalho em equipe também, porque aí, na verdade, vocês podem dialogar e chegar numa ideia que seja legal para o grupo. E aí a gente tenta ir andando, pelo menos nessa parte teórica, né? Assim, e aí, quem sabe, até depois, numa outra oportunidade, a gente possa voltar e filmar essa história, né? O Roberto filma, né? Ajeita outra oficina aí, né? Aí é uma outra etapa 2. Mas se a gente conseguisse dar um corpo, né, em algumas historinhas, se a gente fizer 3, 4 grupos, que a gente possa escolher isso, a temática, uma logline, uma sinopse, um protagonista,
algumas coisinhas, aí pode ser que seja interessante primeiro para a gente sair com algum arquivo final, né? No telão em letras pretas, as partes que compõem o Que, todo. na verdade, seja pelo menos uma isca, assim, para a coisa continuar, né, também. Bom, a gente está aqui seguindo com a nossa oficina. Os alunos da oficina se dividem em alguns grupos. Lucas falando, em letras pretas, Lucas Assunção, roteirista e produtor. Pontos de vistas, né, de roteiristas, de estruturas de roteiro. E agora a gente propôs um trabalho prático também para a gente acontecer essa troca, né? Igual também falei com eles, né? Sempre pensando também nas ideias que possam ser produzidas, né? O roteiro, acho que a gente tem que sempre pensar em algo que vai ser realizado e não algo que você vai escrevendo e não vai para lugar nenhum. Então é muito importante, né? Muitas coisas que a gente conversou hoje sobre essa questão de também estar atento à sua comunidade, à sua cidade, à sua história, à sua tradição, para também incorporar essas coisas nos roteiros, né? E não ser só uma coisa pessoal, uma coisa da cabeça de cada um. Mas claro que a questão, a ideia dentro da cabeça de cada um é importante, influencia, mas saber também dosar isso a partir do espaço que você vive, a partir das relações familiares que você tem, a partir das tradições que são do lugar onde você vive, né? Onde você já viveu, as histórias que você vivenciou, que passou. Então agora a gente está aqui numa dinâmica, né? Onde cada um vai apresentar uma proposta, né? De ideia, para quem sabe isso virar roteiro ali em breve, né? E possa ser filmado um dia também, né? Quem sabe. Os grupos de alunos da oficina debatendo. Alguns alunos fazem anotações. Então o workshop está sendo super interessante. Homem branco de barba preta, Gustavo. Não lidar com curtas, com longa, mas a gente tem um podcast, eu trabalho com marketing, né? Então a gente faz várias campanhas para empresas, para os clientes. Então fazer um bom roteiro, ter um bom raciocínio, um bom enredo, com certeza vai agregar muito aí na minha jornada. Então, obrigado aí, viu, pessoal? É importante saber todas as etapas assim da cadeia de produção, né, de um filme e tal. E até para que no futuro eu possa me comunicar melhor com as pessoas que trabalham junto comigo e Homem branco de cabelo longo, Bruno. poder otimizar as coisas, né? Eu tô tendo a oportunidade de conhecer Mulher branca de óculos, Vivian. que gostam de roteiro, que se identificam. Principalmente essa aqui com essa equipe maravilhosa aqui, que a gente desenvolveu uma história, gente, que eu acho que sozinho eu não conseguiria. Então, assim, o bom de quando você trabalha com roteiro é quando você tem outras pessoas junto. Tá sendo bem legal. Os grupos formados na oficina debatem em sala. Achando muito boa, tipo, a gente refletindo a respeito de como funciona o roteiro no cinema, as adaptações, por exemplo. Jovem branco de cabelo castanho e óculos, Carlos Eduardo. Na nossa própria região em si, vai me permitir eu materializar as histórias, colocar no papel, querendo não criar o roteiro do início, meio, fim, o modo com que eu vou fazer ela, como que devo fazer cada passo a passo, com certeza vai me ajudar. Em letras pretas, as histórias. A sinopse, que é assim. Grupo formado por 3 homens vai à frente da sala falar seu roteiro. Comete uma imprudência que mudará a sua vida. E aí ele foi com o meu. E aí, quando acabou o expediente... Outro grupo formado por 2 homens e uma mulher vai à frente da sala. Quando ele estava no ponto de ônibus, começa a dar um rebuliço, negócio na barriga dele. E ele é um cara que ele tem problema que assim, ele não vai no banheiro na rua. Então, esse personagem tinha um desejo muito grande de... Grupo formado por 2 mulheres e um homem vai à frente da sala. Literatura, de fazer tudo relacionado à literatura e de uma saga literária que ele gosta. Às vezes ele esquece da vida, assim, só pensando nas coisas da saga, tipo, representar as coisas da saga, essas coisas assim. Ele começa a ser conscientizado com relação... Grupo formado por 2 mulheres e 2 homens vai à frente da sala. Eles vivem naquele país, né? E aí ele começa a tentar conscientizar a população. Ou seja, ele era um sujeito muito carismático, um sujeito muito querido no seu país. Se o ponto de vista está na exclusão social dele, é uma coisa. Lucas debate com um dos grupos. Se ele está imerso nessa literatura, ele já é uma pessoa que ele vive sonhando, assim, entendeu? E aí, por que só hoje ele vai mexer com o explosivo e vai se queimar? Então ele tem que ter, tipo, tido uma vivência de fazer várias vezes o explosivo, aí nunca consegue. Aí quando ele acha que ele consegue, o explosivo explode e atinge ele. Então, assim, Aí tem o final. O final é o seguinte.
seria um final impactante, né? O final, o rapaz, ele vai até o hospital. Homem grisalho, que faz parte do grupo formado por 3 homens falando. Ele se apaixonou pela moça. Ele conhece. Conhece a moça? É uma moça. Isso. Exatamente. Daí surge uma linda história de amor. O cara que tava apertado, eu falei, cara, tá aí, é um tema que todo mundo já viveu. Grupo formado por 2 homens e uma mulher falando. Movido pela vingança que ele sentia por conta da morte. Grupo formado por 2 mulheres e 2 homens falando. Pra mim, que eu falei, o conflito que eu achei mais no finalzinho agora, até falei pra ela, eu acho que esse conflito pioraria. Ele tendo que... Grupo formado por 2 mulheres e 1 homem falando. Tirar aquela parte que ele tem que conviver com as pessoas e que ninguém é autossuficiente. Imagem de uma rua à noite com carros passando. Fachada do Centro Cultural. Meu nome é Roberto Monzo, eu sou o criador do Polo Audiovisual de Barra do Piraí. Homem branco de bigode grisalho. Roberto Monzo, diretor executivo do Polo Audiovisual de Barra do Piraí. De capacitar a população, aumentar o nível de conhecimento para que essa indústria, que é a indústria do cinematográfico, a indústria criativa, possa crescer na cidade, já que a cidade tem hoje o título de Cidade do Audiovisual, graças à criação do Polo em 2009, e agora a gente está investindo na parte de formação profissional. Então, oficinas como de roteiro, que é essa que nós estamos fazendo aqui, e outras que virão, vão cada vez mais capacitar e formar as pessoas para que a gente possa não apenas trazer produções de fora para cá, mas também produzir a partir daqui do mercado cinematográfico. Tela branca. Em letras pretas, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam Campo Negro, Field Slaves. Criação e produção objetiva, sonho, câmera, ação. Realização, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Brasil, Governo Federal.